Olá, estamos começando o programa 26 da série Paulo Freire Vivo para a TV UFPB. E esse programa traz um conceito central do Paulo Freire para tentar demonstrar como é que o Paulo Freire, ao longo da sua obra, vai construindo e reconstruindo o seu discurso. No programa passado, a gente estava falando, e em outros programas também, que dentro da obra do Paulo Freire é como se tivesse uma espiral de muitas vozes, uma espiral polifônica no sentido teórico, e esse conceito que eu trago para hoje talvez seja o conceito que mais demonstre isso com uma certa clareza para quem vai ler o Paulo Freire. Você já sabe que eu argumento desde o começo que a leitura do Paulo Freire, ao contrário do que muitos possam pensar, não é uma leitura fácil. É uma leitura que, se você mergulhar na teoria do Paulo Freire, você vai encontrar uma sequência e uma amálgama de conceitos que tendem a confundir o leitor, inclusive a contraditar o leitor em algumas passagens que são bem vigorosas nesse sentido. Eu costumo muito receber de alunos, principalmente da pós-graduação, dizer, professor, eu vou usar o conceito de conscientização na obra do Paulo Freire. Muito bem, é um conceito central e é o conceito que a gente vai focar. Mas a pergunta que eu faço para quem vem me dizer que na sua pesquisa vai usar o conceito de conscientização é qual dos conceitos, não é? Quais conceitos de conscientização você vai usar? Porque na obra do Paulo Freire eu posso distinguir pelo menos 4 conceitos diferentes de conscientização, não é? Isso é muito importante para você notar e, desde já, isso não acontece só com o conceito de conscientização. Acontece com o conceito de diálogo, com a questão do trabalho como princípio educativo, acontece com vários outros conceitos. É por isso que eu venho repetindo ao longo desses programas da necessidade de se ler o Paulo Freire na sua totalidade e não fazer uma leitura parcializada ou só focada num livro ou no outro do Paulo Freire. Para você entender a obra do Paulo Freire em definitivo, você precisa contemplar, não é, uma boa sequência dos seus principais livros, não diria todos os livros, mas esses que a gente está destacando ao longo dessa programação. Ele escreveu um livro específico sobre esse conceito de conscientização, mas escreveu isso no final dos anos 60, 70, etc., ou seja, não contemplou todos os conceitos de conscientização que ele usou ao longo da sua obra. Nosso objetivo, portanto, nesse programa é destacar pelo menos 4 visões sobre a conscientização que está presente na obra do Paulo Freire. Desde já, esse não é um conceito inventado pelo Paulo Freire, ele mesmo diz que ele foi buscar isso inicialmente na obra de um dos maiores filósofos brasileiros de todos os tempos, que foi o Álvaro Vieira Pinto, que é um autor, um pensador, não é, que influenciou de maneira muito vigorosa o Paulo Freire no começo da sua obra. Então, desde já esse registro, não é, esse registro. Olhe só como ele se refere à conscientização no começo da sua obra, não é? Ele diz assim, olhe só. Ao ouvir pela primeira vez a palavra conscientização, percebi imediatamente a profundidade do seu significado, porque estou absolutamente convencido de que a educação como prática da liberdade é um ato de conhecimento, uma aproximação crítica da realidade. Ao nível espontâneo, o homem, ao aproximar-se da realidade, faz simplesmente a experiência da realidade na qual está e procura, não é? Essa tomada de consciência não é ainda a conscientização, porque esta consiste no desenvolvimento crítico da tomada de consciência. Não vamos nos apavorar com o texto, não é, que eu acabo de colocar. Né? Ele diz então que uma primeira aproximação dos fenômenos ou naturais ou sociais que
os homens e as mulheres fazem é uma aproximação ainda de uma tomada de consciência e não é ainda um processo definitivo de conscientização. Mas mais do que isso, no começo da sua obra, ele destaca um dos conceitos de Álvaro Vieira Pinto, que é justamente consciência da realidade nacional. É o nome até, é um tema de um livro do Álvaro Vieira Pinto que ele destaca, consciência da realidade nacional. Isso porque, não é, estava vivendo o Paulo Freire e o Brasil em geral o desenvolvimento de uma temática que era o nacionalismo desenvolvimentista, que começa a ser construído a partir dos anos 30 com Getúlio Vargas, que ganha uma dimensão nova, por exemplo, com Juscelino Kubitschek no governo na segunda metade dos anos 50, e é justamente essa época onde existe o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB, uma reunião de intelectuais que são muito importantes e são até tomados como se fossem os ideólogos do nacionalismo brasileiro, do nacionalismo em termos do progresso, das mudanças, não o nacionalismo de outros lugares que está às vezes ligados ao fascismo, ao nazismo, mas o nacionalismo em termos de ideias de uma nação brasileira que queria progredir, queria se transformar, queria fazer reformas, como a reforma agrária, a reforma educacional, e você sabe que isso é típico, é característica, da segunda metade dos anos 50 e do começo dos anos 60, e você sabe também que esse nacionalismo desenvolvimentista foi derrotado no golpe militar de 64, que o Paulo Freire foi exilado, você conhece já esse ponto. Mas no começo, então, ele defendia essa ideia da consciência da realidade nacional. E ao mesmo tempo, falava que a tomada da consciência, a conscientização em processo, é sempre uma passagem de uma consciência ingênua para uma consciência crítica, da ingenuidade à criticidade. Você percebe, então, já desde esse começo, duas visões do Paulo Freire sobre a conscientização. Uma delas muito mais política, no sentido de falar sobre a realidade nacional que vivenciava essa época, então consciência da realidade nacional, a educação seria um meio através do qual as pessoas iriam adquirindo cada vez mais consciência da realidade da nação brasileira, da necessidade das suas mudanças, da necessidade das suas progressões, que tanto se evidenciava no final dos anos 50 e no começo dos anos 60, onde estava lá o chamado método Paulo Freire, onde estavam as propostas, por exemplo, de Celso Furtado para o Nordeste e para a Sudene, onde estavam as reformas de base que foram encampadas pelo governo João Goulart e que não foram à frente justamente porque foram interrompidas pelo golpe civil-militar de 1964. Você sabe dessa história, mas eu estou situando a ideia do Paulo Freire nesse contexto para a gente perceber, inclusive, a progressão delas. Por outro lado, se eu vou olhar sobre essa questão que ele diz, a transição da ingenuidade à criticidade, eu vou ver uma visão mais, como eu diria, psicopedagógica da conscientização. Não é? Ele diz então que a educação, que o processo educativo é um processo permanente, não é, de transição, não é, de uma consciência ingênua para uma consciência crítica, e no meio disso, nesse processo, tem o que ele chamava de uma consciência transitivo-crítica. Você nota, inclusive, nos livros do Paulo Freire, uma coisa interessante, que ele gosta muito de usar o gerúndio em termos de linguagem. Ele diz educando, se transformando, alfabetizando, aprendendo, não é? Ele sempre gosta de usar os termos do gerúndio, porque você sabe que dentro da língua portuguesa o gerúndio significa movimento.
Essa é a palavra. Para ele, conscientização é um processo histórico de movimento, não é? Um processo educacional que não tem fim, é um processo sempre em evolução, em progressão. Isso se coaduna o que depois de muito tempo a Unesco veio propor como tema central da educação do século XXI, que é a educação ao longo de toda a vida. A aprendizagem ao longo de toda a vida. Sem dúvida, uma temática inspirada não só em Paulo Freire, mas principalmente na ideia da permanência da aprendizagem, do processo contínuo de aprendizagem, de conhecimento e aqui para nós, de conscientização que ele defende ao longo de toda a sua obra. Mas não acabou não, nós vamos continuar essa questão da conscientização no segundo bloco desse programa. Como você acompanhou até agora, estamos trabalhando dois conceitos principais de conscientização no primeiro bloco. O conceito de consciência da realidade nacional e o segundo, os estágios da consciência, consciência ingênua, consciência crítica, que caracterizam o começo da obra do Paulo Freire, influenciado pelo Eusébio, influenciado por Álvaro Vieira Pinto e influenciado por todo o contexto brasileiro das suas primeiras obras e até do começo do exílio no Chile, que depois ele vai vivenciar. Mas acontece que, você já sabe disso, a partir da pedagogia do oprimido, ou seja, a partir da segunda metade dos anos 60, 67, 68, final dos anos 60, no texto do Paulo Freire, nos escritos do Paulo Freire, entram dois grandes alicerces teóricos, vamos dizer assim, que ele mistura. Um são preceitos do marxismo, não é? Especialmente no que eu podia chamar, para ser didático, de um marxismo que cuida mais da superestrutura da sociedade, das questões da ideologia, da consciência, da política, não é? dessa questão educacional, etc. Não é? E o outro é a teologia da libertação. Não é? Já trabalhamos isso ao longo dos programas, fazendo inclusive programas especiais sobre isso, que se você tem dúvida, não é, deve recorrer a essa sequência que a gente fez anteriormente, destacando a entrada de correntes marxistas dentro do pensamento do Paulo Freire, concomitante à chegada da teologia da libertação. Mas é justamente através de um autor marxista chamado Jorge Lukács, que a gente já destacou anteriormente, e de um livro específico que é História e Consciência de Classe, que nos escritos do Paulo Freire, a partir da pedagogia do oprimido e principalmente a partir de um livro importante chamado Ação Cultural para a Liberdade e outros escritos, que aparece um conceito central para ele, que é consciência de classe, não é? Através, então, da visão do mundo, da história, da luta de classes, ele vai falar, então, da consciência de classe e vai destacar o papel da educação na construção, não é, de uma consciência, como diz o marxismo, da passagem de uma classe em si para uma classe para si, de uma consciência coletiva cada vez mais forjada para ele dentro da opressão, da resistência ao processo de opressão, dentro da busca da libertação que ele tanto enfatiza na segunda metade dos anos 60, como eu disse anteriormente, a partir da pedagogia do oprimido, de ação cultural para a liberdade e outros escritos. Perceba então que já estamos na terceira visão sobre conscientização do Paulo Freire. A primeira foi consciência da realidade nacional, a segunda, estágios da consciência. Agora já estamos falando de uma outra coisa, que é consciência de classe. Olhe só como ele se refere a isso, a ênfase que ele dá a essa questão, misturando com a questão do conhecimento da educação. Veja só, não é? Ele diz assim: a consciência de classe
demanda uma prática de classe que, por sua vez, gera um conhecimento a serviço dos interesses da classe. Enquanto a classe dominante, como tal, constitui e fortalece a consciência de si no exercício do poder, com o qual se sobrepõe à classe dominada e lhe impõe suas posições, esta só pode alcançar a consciência de si através da praxis revolucionária. Por meio desta, a classe dominada se torna classe para si e, atuando de acordo com seu ser, não apenas começa a conhecer de forma diferente o que antes conhecia, mas também a conhecer o que antes não conhecia. Não é? Nesse sentido, então, ele vai dizer que a consciência de classe é determinante para uma educação que cada vez quer ser mais um baluarte, não o único, mais um alicerce, não o único, da transformação social. E você já sabe que eu localizei isso lá na literatura que a gente comentou anteriormente. O Paulo Freire, então, vai fazendo uma sequência, não é, desse conceito, não é, agora enfatizando muito essa questão de consciência de classe, mas esse não é o conceito que definitivamente molda as suas ideias na sequência. Nós vamos trabalhar ainda uma quarta visão sobre isso, mas é importante que você entenda que o Paulo Freire vai fazendo isso dentro de uma revisão de conceitos que ele não tem nenhum constrangimento em receber críticas sobre isso e se autocriticar. Eu vou destacar aqui uma passagem que eu trago no meu livro, mais uma fala do Paulo Freire, sobre uma autocrítica que ele faz ao seu trabalho, e isso é uma coisa rara, inclusive, entre os cientistas, entre os propositores, entre os pensadores da educação. Dizer, inclusive, que precisa receber críticas, que tem críticas internas, uma autocrítica ao seu próprio trabalho. Veja só como ele diz nos seus escritos. Olha só. Ele diz assim: o mesmo equívoco que caí no começo das minhas atividades, venho surpreendendo na minha experiência atual, às vezes acentuado, em pedagogos que não veem as dimensões e as implicações políticas de sua prática pedagógica. Daí que falem de uma conscientização estritamente pedagógica, uma conscientização que se daria na intimidade dos seus seminários, mais ou menos asséptica, que não teria nada a ver com nenhum compromisso de ordem política. Uma tal separação entre educação e política, ingênua ou astutamente feita, não é apenas irreal, mas perigosa. Perceba que ele diz no começo dessa fala que ele mesmo se equivocou no começo em não perceber a necessidade de focar a conscientização enquanto parte do processo educativo. E ele critica educadores, professoras que continuam a ver essa questão como se ela fosse neutra, como se ela fosse só restrita aos conteúdos em si, escolares ou não escolares, e que não tivesse uma extrapolação social, política, econômica, cultural maior. Não é? Perceba então, ao mesmo tempo, o reconhecimento que ele faz em relação aos seus próprios equívocos e o reconhecimento que ele dá em colocar um novo conceito, que é o conceito de consciência de classe, que é muito diferente do conceito de consciência da realidade nacional, não é? A ideia de nação presente nesse conceito anterior é uma ideia muito mais de generalização, não é? da sociedade, enquanto o conceito de classe, de luta de classe, de consciência de classe, é um conceito muito mais de divisão social, de repartição social. Não é? Esse conceito de consciência de classe, então, durante
um bom período da sua obra, toma conta, vamos dizer assim, influencia muito vigorosamente as suas ideias, assim como vários autores marxistas. A gente já comentou isso, por exemplo, no trabalho dele no Conselho Mundial das Igrejas, não é, nos anos 70, comentou sobre isso no trabalho que ele foi fazer na África, particularmente na Guiné-Bissau. Destacamos isso naquele livro muito importante que você já sabe, Cartas à Guiné-Bissau, não é? E essa conceituação, então, vai tomando posição estratégica dentro da obra do Paulo Freire. Atenção, o fato de que ele chame mais atenção para a consciência de classe, para questões de classe social e luta de classes, não faz com que ele, não é, jogue fora, vou usar esse termo para ser simples, os conceitos anteriores que ele pensou, não é? Especialmente a partir das ideias do existencialismo e do personalismo, não é, que vieram muito agregados para ele em termos do seu cristianismo progressista. Você está percebendo, não é, ao longo desses programas, que o Paulo Freire vai misturando conceitos, misturando ideias, e ele não tem nenhum problema em relação a isso, mesmo porque nenhuma teoria específica, nem mesmo os preceitos marxistas conseguiram, vou usar um termo aqui, enjaular o seu pensamento, não é? Para ele a teoria não é alguma coisa que vem para fechar ou para criar um campo onde um pensador tenha que ser circunstanciado, que ele tenha que ficar só restrito a isso. É por isso que ele vai, em função da sua prática, olha só, em função da sua prática, em função de cada uma das suas coisas que agregam a sua prática, pensando que teoria que há que pode respaldá-la. Ele diz, pensar a prática é a melhor maneira de pensar corretamente, não é? Pensar a prática educativa. É por isso que eu, no meu último livro sobre Paulo Freire, coloquei o título A Teoria Só Tem Utilidade se Melhorar a Prática Educativa, as propostas do Paulo Freire. Não é? A teoria só tem utilidade para ele se melhorar a prática educativa. E é nesse sentido que ele vai reconstruindo uma ideia que toma conta da sua obra do começo ao fim, que é exatamente o conceito de conscientização. Consciência da realidade nacional, estágios da consciência, consciência ingênua, consciência crítica e consciência de classe, agora, como você está vendo, eu destacar com muita ênfase, não é? Você vê isso distribuído em vários livros, mas precisamos ainda pensando até no programa anterior, que ele não para aí. Ele diz que cada vez mais nos processos educativos nós precisamos desenvolver uma consciência das múltiplas subjetividades presentes nos processos pedagógicos, nos processos educativos. Perceba que essa é uma nova ênfase. Perceba que ele vai aí já transitando, não é, da modernidade à pós-modernidade, da modernidade à sua crítica, não é, da modernidade à liquidez da modernidade, à fragilidade da modernidade, como diria o Bauman. Como você percebeu, são várias visões sobre o mesmo conceito, não é? Pelo menos nominalmente o mesmo conceito. A conscientização para ele é um processo central que não se desliga nunca da educação, da aprendizagem, do conhecimento, do currículo, dos livros didáticos, de tudo que envolve o nosso processo educacional, repito, dentro da escola ou fora da escola, não é? E para ele, então, esse conceito, mas esse conceito para ele é histórico, esse conceito é circunstanciado pela sua prática, pelas suas andanças pelo mundo, e ele vai sendo refeito, reconstruído, assim como vários outros conceitos ao longo da sua obra. Não é? É isso que a gente quis destacar nesse programa, destacar o conceito de conscientização, mas sempre remeter
a sua leitura das obras do Paulo Freire. Esse é um conceito que precisa ser estudado e, mais uma vez, quando alguém me perguntar, eu posso usar o conceito de conscientização na minha tese, na minha pesquisa, no meu TCC, no meu doutorado, eu vou primeiro repetir a pergunta, eu vou devolver a pergunta. Qual dos conceitos de conscientização que você vai usar? Vai ser consciência da realidade nacional, consciência de classe, estágios da consciência, ou vai ser consciência das múltiplas subjetividades presentes no processo educativo? Mas isso vai continuar ainda nos programas que a gente vai fazer e agradeço mais uma vez o seu acompanhamento e a sua companhia.